E aí, assim, eu me formei no meio de 2010 e segui na CGU, né? Na CGU tive oportunidades muito interessantes, assim, eu entrei lá na coordenação de auditoria da educação e aí a gente acompanhava, inicialmente era uma coordenação só, que acompanhava universidade e instituições de ensino básico e tecnológico, né? Depois ela separou em dois e aí eu fui para a coordenação que acompanhava o ensino básico e tecnológico. E lá a gente fez um monte de auditoria, assim, fiz auditorias bem importantes, sabe? Coisas bem legais, assim, eu tive a oportunidade de participar, né? Mesmo sendo bem jovem, né? Sendo um técnico ali, né? Nível médio. Na época não tinha diferença de trabalho entre técnico e analista. Então, pô, eu tive a oportunidade de ser coordenador de auditoria, de coordenar a equipe de analistas, mesmo sendo técnico, né? E tal, e pude fazer um bom trabalho, mesmo convivendo com essa depressão, convivendo com esses problemas, eu pude fazer um bom trabalho. E aí eu melhorei, fui melhorando, das dores, melhorando e tal. E aí eu formei no meio de 2010, lá para 2011 eu já tava zerado, já tava bem melhor, né? E aí pensando em voltar a estudar para concurso, né? De repente para pegar um concurso de nível superior. E aí, o que eu fazia, né? No fim de 2011, eu pensei em voltar a estudar. E aí, conversei com um amigo meu, um outro amigo, né? E aí, o que aconteceu? No fim de 2011, teve um concurso, acho que foi do TSE, se eu não me engano, tá? E a gente se inscreveu no cursinho pro TSE, porque o TSE ele tinha várias matérias assim comuns de concurso. Só pra gente pegar o ritmo de novo, estudar de novo. Eu nem cheguei a fazer a prova do TSE, tá? Mas eu fiz ali o cursinho pro TSE, num cursinho aqui de Brasília. E era isso. Aí a gente trabalhava durante o dia e ia pro cursinho à noite, né? Eu ia junto com esse amigo meu, era outro amigo, né? E aí a gente ia pra lá. Acabou esse cursinho do TSE e já virou pra 2012. E em 2012, eu lembro que eu trabalhava de dia, né, de manhã e tarde. Aí à noite eu ia de bicicleta até o escritório da irmã dele. A irmã dele, inclusive, foi minha aluna recentemente, num cursinho que eu dei presencial. Mas assim, eu ia para o escritório da irmã dele, que ela era advogada, e ela não usava o escritório à noite. Íamos eu e ele para lá para a gente estudar por videoaula. Já tinha videoaula, né? Aí eu já estudava pela videoaula ali. A gente tinha até pegado umas videoaulas de um curso que era telepresencial, ele transmitia pela televisão, sabe? Mas a gente pegou umas aulas lá piratas que alguém tinha gravado, sei lá, e aí a gente começou a assistir esses cursos aí, né? Tentar, né, assistir umas videoaulas ali. E aí a gente fazia isso todo dia também. Era de segunda a sexta e sábado, manhã e tarde, às vezes domingo e tal, e a gente estudando dessa forma, né? A gente fez esse cursinho e depois seguiu estudando no escritório. E aí esse estudo no escritório, ele durou até mais ou menos, eu não me lembro exatamente, mas foi tipo assim, o meio de 2012, meio de 2012 por ali, que saiu o edital da CGU para analista, que depois virou auditor federal de finanças e controle. Saiu o edital da CGU para analista. E aí esse concurso me deu um gás, porque como eu já trabalhava na CGU, eu não ia nem mudar de mesa, eu só ia mudar de cargo e fazer a mesma coisa que eu fazia, para ganhar mais do que o dobro, né? E aí, porque na época o salário de analista era, tipo assim, era coisa de uns 13 mil reais, o meu salário de técnico já tinha subido para uns 6 mil, por aí. Era mais ou menos isso, entendeu? E aí eu pensei, pô, vamos estudar, né? Vamos dar um gás aí. Eu já tinha estudado com esse meu amigo dessa forma, né? E aí eu, pô, pensei, não, agora que saiu o edital, eu vou me matricular num cursinho específico para CGU, né? E vou correr atrás. Eu matriculei num cursinho aqui de Brasília, e que inclusive nesse cursinho tinha um professor que ele era ministro substituto do TCU. O pessoal sabe quem é aí, né? Quem já estudou para concurso, ele já aposentou. Mas também foi um cara que foi uma referência para mim. Aprendi muito com ele e me inspirei nele muito para montar as minhas aulas. Para eu dar aula para concurso depois, eu me inspirei muito nele. Ele foi um cara que foi muito importante também, né? Aqueles professores de matemática lá de trás foram muito importantes. Teve um professor de português que deu aula para mim lá quando eu estudei para CGU em 2008 também. Fantástico. Tem alguns caras assim que marcam, né? Que foram referências para mim, de verdade. E aí, enfim, eu estudei pesado. Mas lembra daquele meu problema com português? Eu ainda meio que tinha isso, sabe? Eu não tinha melhorado muito a minha habilidade de fazer redação. Ainda era o meu ponto fraco, sabe? Sempre foi. E aí, o que aconteceu? Na CGU, a prova foi em 2012
né? Acho que foi 2012 ou 2013, eu não me recordo mais a prova. E aí eu lembro que na objetiva eu estava dentro das vagas, tá? Dentro das vagas imediatas, né? E na discursiva eu reprovei no concurso, entendeu? Eu reprovei no concurso, eu fiquei de fora de tudo, né? E aí de novo, é aquela questão do imponderável, né? Tem vitórias e tem derrotas, né? Tem muitas derrotas, né? E aí assim, eu reprovei no concurso e depois eu descobri o seguinte, que na verdade esse concurso foi pela ESAF e aconteceu uma coisa que foi uma cachorrada terrível, né? Porque na verdade os candidatos eles foram divididos em dois corretores de discursiva. Um corretor ele deu notas muito altas para o pessoal e o outro deu notas baixas. Deu uma diferença muito grande de pontuação entre um corretor e o outro. Quem pegou o corretor das notas baixas ou foi eliminado do concurso ou ficou lá na rabeira do concurso. Entendeu? Quem pegou o corretor das notas boas ficou dentro. Foi basicamente isso. Entendeu? E o pior é que quem pegou o corretor das notas ruins entrou com recurso e os recursos não foram aceitos. Porque na verdade o corretor da nota ruim ele estava sendo coerente com a nota dele. Quem não foi coerente é o que deu notas muito altas. Entendeu? E aí o que aconteceu? Nesse concurso eu fui eliminado. E o João, aquele meu amigo que estudou comigo para a CGU lá no começo, ele passou nesse concurso. Ele passou, estudou e passou. Né? E aí eu pensei, pô, beleza, né? Segue a vida. Né? Segue a vida, não passei. O que eu vou fazer agora? E aí eu vi que na sequência ia sair o edital do Tesouro Nacional. No que ia sair o edital do Tesouro Nacional, eu pensei, pô, vou fazer isso aí, né? Vou fazer esse concurso do Tesouro, então. O Tesouro só tinha, a única diferença que tinha era a economia, eram as matérias de economia. Eu nunca tinha estudado economia na vida, tá? Nunca pensei na minha vida que eu ia ser professor de economia, tá? E aí foi isso, né? Foi uma coisa que para mim foi uma novidade enorme, né? Mas eu já estava bem nas outras matérias e falei, pô, no prazo do edital então só vou estudar economia. E aí, em paralelo, nessa época que eu estava estudando ali para a CGU, saiu uma prova de bolsa para um curso que era o top de concurso aqui de Brasília, né? Era o concurso top, o cursinho para concurso top, tá? E aí eu pensei, pô, vou fazer essa prova de bolsa, né? Peguei e fiz, fiquei em primeiro lugar na prova de bolsa. E aí eu ganhei a bolsa integral para fazer um curso que era um curso maravilhoso lá, né? Top da galáxia, assim. Só que na época, quando eu resolvi estudar eu estava estudando para a CGU, num cursinho específico para a CGU. Terminou a CGU, ia sair o Tesouro. Eu pensei, pô, esse curso que eu ganhei a bolsa, vou assistir aula nele. Aí eu assisti assim, 2, 3 aulas, e na outra semana saiu o edital do Tesouro. E na época, esse curso, top daqui de Brasília de concurso, ele não tinha carreiras fiscais. Não tinha carreiras fiscais, carreiras de controle. Ele era muito focado em tribunais, certo? E aí eu, pô, para fazer o concurso de Tesouro não tem nada a ver, não tinha nem aula de economia, não tinha nada. Aí eu falei, pô, vou ter que estudar em casa mesmo. Né? E aí eu estudei em casa, baixei materiais lá de economia e tudo mais. Eu fui até aluno da professora Amanda Aires, né? Tem gente que me conhece aqui, conhece ela também. Fui até aluno dela, ela bem no comecinho dando aula num curso que ficou muito famoso à época, mas ele já eu acho que ele já fechou as portas, enfim. E aí assim, nessa época eu estudei em casa, estudei mais ou menos sozinho, até voltei a frequentar lá o escritório de advocacia, junto com esse meu amigo. E aí ele passou na Polícia Federal, ele passou para agente da Polícia Federal. Acho que é agente ou escrivão, eu não lembro, acho que é escrivão da Polícia Federal que ele passou. E aí logo na sequência eu passei na prova do Tesouro. E aí o Tesouro foi o contrário, tá? Eu tinha ido mal na discursiva na CGU, né? E aí eu fiz um curso específico de discursiva para tentar espantar esse fantasma aí. E aí no Tesouro foi o seguinte, eu estava ligeiramente fora das vagas na objetiva, tá? E na discursiva eu fiquei muito dentro das vagas, assim, muito dentro, entendeu? E aí foi a discursiva que me colocou já, né? Dei essa virada de chave aí, graças a Deus. E aí eu passei no Tesouro. Passei no Tesouro, foi aquela felicidade e tudo mais. Aí eu pensei, né? Passei no Tesouro, saiu o resultado final. Eu pensei, pô, agora é aguardar ser chamado, porque eu tava dentro das vagas e tal. E aí agora é aguardar ser chamado, e aí o que eu vou fazer? Pô, pensar em voltar a dar aula, né? Mas, o que aconteceu? O concurso do Tesouro foi ali no meio de 2013, tá? No meio, e teve duas etapas, teve a prova objetiva e teve a discursiva. Eu lembro que a discursiva,
ela foi tipo ali outubro de 2013, foi pro final do ano. E os cursos pré-vestibular, que eu dava aula, né, que eu conhecia a galera, eram cursos que eles eram mais assim, eles têm um planejamento de semestre, né? Então, como era outubro de 2013, eu pensei, pô, eu só vou entrar de novo para dar aula em pré-vestibular no ano que vem, porque vai ter o planejamento do outro ano. E o planejamento ele acontece normalmente em novembro, dezembro ali, né? E vai ter só para o ano que vem. Eu não devo fazer mais nada, não devo dar nenhuma aula aí até o fim do ano. E aí o que aconteceu? Um amigo meu, professor de português, na época que tinha dado monitoria comigo, na escola top lá de trás, que eu era monitor, lembra da monitoria que eu fiquei em primeiro lugar na prova e tal. Esse cara me ligou e ele falou assim: Fábio, vai sair a prova do Banco Central, né? E teve realmente o concurso do Banco Central de 2013, né? E aí vai sair o concurso do Banco Central. E o pessoal aqui, eu tô dando aula agora, porque ele era professor de português, mas ele fazia direito na UNB. E aí ele já tinha formado em direito nessa época e tudo mais. E aí ele falou: cara, eu tô dando aula de direito administrativo. Eu não lembro se era constitucional ou administrativo. Num curso aqui para concurso. E aí, cara, o pessoal aqui tá doido atrás de um professor de economia e não acha. Não encontra. Né? Tá difícil mesmo, assim. Uma coisa, né, complicada. E eu pensei em você. Cara, mas como é que você pensou em mim? Eu não sou professor de economia, eu não sou formado em economia nem nada. Aí ele falou: não, cara, mas que isso? Você já é professor de matemática, você já domina, né, já tem uma didática de sala de aula e tudo mais. Então, assim, e você não passou no Tesouro agora? Eu falei: pô, passei, mas assim, o que eu sei de economia é o básico, é o que eu fiz para eu estudar para o concurso, não para eu dar aula, né? Ele: não, cara, mas pensa com carinho aí, pô, o pessoal tá precisando aqui e é só gravação, né? Não vai tirar dúvida de ninguém. Faz um slidezinho bonitinho, você lê lá o slide e tal e segue o baile. Aí eu falei: bicho, quer saber? Não vou fazer nada o resto do ano aí. Eu vou pegar esse negócio. Né? Eu conversei lá e eu pensei, né? Poxa, nesse tempo todo dando aula de matemática, eu nunca tive a oportunidade de dar aula para concurso. Né? Isso aí foi uma coisa que eu não tive mesmo. Né? Na minha época ali inclusive tive a oportunidade, né, de... Eu dei aula nesses cursinhos de escola e tal. Aí depois que eu mudei para matemática noturno, eu dei aula em escola pública na minha regência, no meu estado de regência. Depois que eu acabei a matemática, eu ainda dei umas aulas ou outras ali no final de semana, né, nas maratonas de matemática que tinha, né, nesse cursinho que eu dava aula para escola militar, tal. Beleza, mas para concurso nunca tinha tido a oportunidade. Aí esse cara falou: pô, tive a oportunidade e tal. Eu pensei, né, poxa, de repente eu até faço um bom trabalho com economia agora, um trabalho razoável, e às vezes eu consigo uma porta ali para eu dar aula de matemática, né? Eu pensei assim, né? Beleza, vambora então. Aí eu peguei, fiz um slidezinho, fiz um negocinho e tal, arrumei umas coisas e aí fui gravar nesse curso. Aí eu gravei nesse curso, assim, foi 2 meses ali de gravação, que eu fazia, né, uns 2, 3 dias por semana ali que eu fazia gravação. Comecei gravando microeconomia, porque microeconomia tem bastante matemática, né? Então é uma coisa que era mais próxima para mim. E aí eu gravei nesse curso e aí, logo depois, me ligaram, eu não sei como também, tá? Certas coisas acontecem, né? Me ligaram dos 2 maiores cursos de Brasília para concurso na época. Me ligaram dos dois para eu fazer entrevista e dar aula para eles. É dos 2 maiores. Não é esse que eu ganhei a bolsa, não. O que eu ganhei a bolsa era o melhor, mas não era o maior. Eu recebi ligação dos 2 maiores, certo? Na época. E aí, um deles, eu fiz entrevista nos dois, um deles me chamou para eu gravar no online deles, que estava começando pequenininho. A mesma coisa que eu estava gravando no outro curso. Aí eu comecei a gravar. Comecei a gravar e tal. E aí olha só como é que as coisas funcionam, né? Comecei a gravar. Aí eu gravei durante, sei lá, também uns 2 meses. E aí, um belo dia, a diretora desse curso me liga. Ela fala: Fábio, eu tô aqui com uma turma. Olha só, galera, turma de gestor, né? É PPGG. Na época o pessoal estava estudando para PPGG e tal. Mais ou menos na mesma época, foi até uma prova de PPGG que foi cancelada. Se você pesquisar aí no Google, você vai ver qual que era. Tá? O pessoal tá estudando aqui para PPGG, uma turma, né, grande e tal. E o pessoal fez um abaixo-assinado e mandou tirar. Era tudo presencial, tá, gente? Esse curso, assim, tinha um online, né, que eu tava gravando, mas essa turma era presencial. Fez um abaixo-assinado e mandou tirar o professor de economia brasileira.
E aí, Fábio, você dá economia brasileira? Eu falei, dou. Mentira. Mentira. Eu nem sabia economia brasileira. Entendeu? Nem sabia. Eu tinha esse livro aqui do Gremot. Cadê? Esse aqui, ó. Do Gremot. Tá aqui, ó. Deixa eu só pegar ele. Eu tinha esse livro aqui, ó. Do Gremot. Certo? Que era um amigo meu que tinha me dado esse livro. E aí, enfim. Mas eu mal tinha lido ele, eu não tive tempo de estudar muita coisa de economia brasileira para a prova do Tesouro, não. Né? E aí eu pensei, poxa, doou, pode deixar, né? E aí que eu desliguei o telefone, eu pensei, lascou, já era, né? Só falei para ela assim, não, me dá 2 semanas para eu fazer meu material que eu entro. Ela falou, beleza, tu tem 2 semanas. E aí lá foi eu acordar e dormir lendo esse livro. Loucamente, loucamente. Pensando, caramba, que merda que eu fiz, meu Deus do céu. E lendo, e lendo, e lendo, e lendo, me lascando inteiro, todo dia, toda hora, estudando esse negócio, tentando fazer slide, tentando fazer umas coisas ali, pensar como é que seria a minha aula e tal, selecionar a questão de concurso, aquela coisa toda, porque ia ser aula presencial, né? Não ia mais ser aula online. O online tava mais tranquilo um pouco, né? Mas essa aula presencial, cara, eu fiquei desesperado, assim, né? E aí foi isso, aí eu entrei nessa turma, né? Eu dei uma aula nessa turma, e eu era muito jovem, né, na época, né? Tipo assim, devia ter. Pô, isso aí foi 2013, né? 2013 eu tinha o quê? Né? Pô, deixa eu pensar aqui, gente. Né? 2018 eu tinha 20 anos, 19, 20, 21, 22, 23. Eu devia ter 25 anos de idade, mais ou menos. Né? Muito novo, muito jovem, um dos mais novos do curso, né? E aí eu comecei eu peguei essa turma, dei uma aula, dei 2 aulas. Aí eu lembro que era 4 aulas ou era 5, o curso todo de economia brasileira. Eu dei 2 aulas, aí a coordenadora me ligou. Ela falou, Fábio, você pode passar aqui pra gente conversar amanhã? Aí eu falei, já era, né? Lascou, tomei abaixo assinado também, né? Óbvio, vai ser afoito, vai querer dar aula da matéria que você não dá, né? Aí eu já né, fiquei super triste, assim, super mal e tal. Eu falei, pô, certeza que é isso que ela quer conversar comigo. Não tem nem como, né? Fui tirado da turma, né? Pensei que eu ia conseguir, mas assim, né? Obviamente deu ruim aí e tal. E eu já cheguei na sala dela cabisbaixo, assim. De verdade, eu cheguei cabisbaixo, pensando, pô, vou tomar um esporro daqueles, né? Não tem jeito. E eu lembro até hoje, cara. Eu sentei assim na mesa e aí a, a coordenadora entrou e ela jogou uma pilha de papel na mesa, assim, ó. Puf! Eu nunca vi isso na minha vida. E o que que foi? Ela, Fábio, você teve a melhor avaliação da turma. Você acabou de chegar e teve a melhor avaliação da turma. Nessa turma trabalham professores que trabalham comigo aí há 10 anos, há 15 anos. Professores de referência do mercado. E você teve a melhor avaliação da turma. Meus parabéns. A partir de hoje eu estou aumentando seu salário e você tem qualquer turma aqui que você quiser. Foi o que me aconteceu. E aí, a partir daí, o curso lotou a minha grade. Eu dava aula todo dia à noite, final de semana e tudo mais. E na época, o mundo de concurso era muito bombado, né? Ganhava-se uma boa grana e etc. Então, assim, eu entrei nessa roda viva de concurso. Né? E aí, né, uma pausa aqui na história, só pra gente refletir, né? Lá atrás, eu fiquei em 121 no colégio militar. Se eu tivesse passado, se eu tivesse entrado, eu nunca ia passar na porta desse curso que me deu a primeira oportunidade para eu ser professor. Ou seja, se eu tivesse passado, talvez eu nunca fosse professor na minha vida. Entende? Outra coisa, e se eu tivesse passado na CGU lá para auditor? Né? Tava dentro das vagas e fiquei fora porque eu saí com o corretor errado da discursiva. Eu nunca teria estudado economia na minha vida. Nunca teria entrado no Tesouro, por exemplo. Você vê só? Você vê só? Se eu tô aqui hoje onde eu tô, foi por causa das minhas derrotas. Foi por causa daquilo que eu perdi. Foi por causa daqueles chefes chatos, daquele chefe chato que eu resolvi estudar para concurso. Foi por causa do desespero com a doença do meu pai que eu resolvi, né, me mexer na minha vida em outros sentidos aqui. Né? Foi por causa de várias coisas ruins, de várias coisas chatas que me aconteceram, que eu tô onde eu tô. Entende? Então você, muitas vezes, você pensa naquelas coisas que te acontecem de errado, né? Aquele concurso que você não passou,
aquela matéria que você ficou por um ponto, aquele concurso que você bateu na trave, aquele concurso que no concurso passado chamou 500 pessoas, você ficou em 20º e não foi chamado, entendeu? Isso tudo é o seu caminho sendo trilhado. Eu não acredito em mero acaso. Eu acredito no direcionamento de Deus para a vida das pessoas. De verdade. Confie que o que é seu está guardado. Entende? O que é seu está guardado. O seu caminho está trilhado. Agora, você tem que fazer o seu melhor sempre. Você tem que correr atrás sempre. Eu sempre fiz provas e tudo que eu me propus a estudar, eu sempre dei o meu sangue. Eu sempre dei o meu melhor. Eu nunca estudei mais ou menos. Eu nunca fiquei de farrinha, de palhaçadinha. Entendeu? É claro que se você fica de palhaçada, você não faz o seu melhor, as coisas não vão vir. Mas se você faz o seu melhor, se você entrega tudo que você tem, é o seu caminho sendo trilhado. De verdade. Acredite nisso. O meu caminho foi trilhado dessa forma. Com várias vitórias e várias derrotas. Entendeu? E aí, seguindo o papo, o que aconteceu, né? Depois que eu tive essa avaliação boa aí nesse curso, aí foi o segundo presente de Deus na minha vida. O segundo presente, eu acho. Foi o presente de eu me tornar um professor de concurso. Eu olhava de longe e pensava, cara, essa vida é um sonho pra mim, né? Essa vida é um sonho, é uma coisa assim que... Poxa, quem viveu Brasília nessa época, pessoal, vocês não têm noção, assim, era uma coisa que... quem conseguia se tornar professor de concurso era uma coisa muito diferenciada, assim. Todo mundo pensava que você era uma estrela, assim, sabe? Uma coisa que, pô, um moleque que veio de onde eu vim, meu amigo, nossa, pra mim era uma coisa absurda, assim, né? Surreal, né? E eu fiz muitas amizades, né? Cresci muito nesse meio ali. E acabou que depois, né? Eu comecei, né? Eu acabei aposentando da matemática. Não voltei mais para matemática, segui na economia. Né? Nesse cursinho, inclusive, me deram uma oportunidade para dar uma aula numa turma lá de matemática. Foi pro Banco do Brasil, se eu não me engano. E eu tomei abaixo-assinado em matemática. Você vê, né? Eu não tinha didática de concurso, né? Eu tinha didática do pré-vestibular, eu tinha didática de IMITA, de Olimpíada, né? Eu levava a matemática num altíssimo nível, né? Eu gostava muito, assim, de subir o nível da matemática, e concurso na época não se tratava disso, né? Na época concurso era muito fácil, mas você tinha que ser didático ali na minúcia, sabe? Explicar as coisas usando uns macetezinhos fáceis e tal, e eu não tinha isso, eu era o meu professor tradicionalzão, e isso não pegou bem no concurso. E acabei tomando abaixo-assinado em matemática, que era a matéria que eu sabia muito mais. E economia o pessoal gostou. Economia eu comecei a fechar matérias lá só minhas, sabe? E vinha gente, às vezes até de outro estado, para assistir a aula e tal. Foi uma coisa impressionante. E aí eu comecei a ter outras oportunidades, né? Eu dei aula no Brasil inteiro, pessoal. Dei aula em muito curso por aí afora. Dei aula nos 2 maiores cursos do mercado até hoje, né? Dei aula nos 2, fui professor dos 2, né? Durante muitos anos. Né? E aí eu tive essa felicidade, né? De crescer nesse mundo, ver, né? Esse mundo da aula presencial ainda grande, né? Bom e tal. E aí veio o fenômeno do online, né? Eu segui bem posicionado no online, né? Eu não tenho o que reclamar. Mas o fenômeno do online é um fato que ele meio que... ele deu uma derrubada no mercado. Com certeza, né? Não tem como. Né? Eu vinha de uma época que você, poxa, comprava, né, um pacote ali para concurso. Você gastava às vezes por R$ 5.000 num pacote que era 3 meses de aula. Entendeu? Hoje em dia tem vários cursos aí que a assinatura, né, ilimitada. Você tem acesso a uma cacetada de curso, é R$ 50 por mês. Entendeu? O ticket caiu dramaticamente, né? E aí, quem é que vai perder remuneração nesse caso? É a ponta mais fraca do curso, que é o professor. Né? Então, assim, eu vi ao longo do tempo as minhas remunerações sendo achatadas, né? Eu tendo que trabalhar cada vez mais para ganhar menos. E aí, lá pela frente, eu pensei assim, cara, eu preciso mudar de vida de novo. Eu preciso me reinventar, fazer outra coisa, porque esse mercado está declinando, né? É um mercado que é muito bom, tudo mais, mas assim, ele está declinando. Eu preciso ver outra coisa para fazer. Isso já foi 2019, foi antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia. E aí tinha um amigo meu, professor de constitucional, ele tinha um escritório de advocacia, e ele me ligou uma vez e falou assim, Fábio, você entende aí de orçamento, dessa parte de estudo econômico e tal?
E aí ele falou, pô, eu falei, poxa, entendo, né? É o que eu trabalho no Tesouro e tal. Aí ele, pô, vamos começar lá no meu escritório, eu tenho um trabalho agora que eu preciso de alguém para fazer estudo econômico e tal. E aí eu fui lá, conversei com ele. E eu comecei a pegar consultoria privada por fora, consultoria de impacto econômico, né, de levantamento de números, de dados e tal, enfim, dessa parte econômica toda. Comecei a trabalhar com isso. Durante a pandemia foi ótimo, porque né, parou as aulas total. E aí, pelo menos, eu segui pegando as consultorias. E eu segui pegando as consultorias e tal. Segui em 2021, 2022. Ainda dando aula, conciliando, mas eu diminuí o meu ritmo de aulas e tal. Já não era mais o mesmo tanto de aula de antes. Não era para ninguém, na verdade, né? Porque a recuperação da pandemia veio devagar. E aí, o que aconteceu, né? Aí, já em 2022, eu já conhecia, né? Já namorava a minha atual esposa. Nós nos noivamos. E ela sempre teve o sonho de fazer o Senado, né? De fazer a prova do Senado. Inclusive, o caso dela é um caso, poxa, fantástico, porque ela estudou para concurso 7 anos, gente. 7 anos seguidos. Sem passar em nada. Sabe o que é nada? Nada, nada, nada. Fez dezenas e dezenas de provas aí. Mais de 50 concursos ela fez e não passou em nada. Não foi chamada em nada. E no fim desses 7 anos, ela fez a prova do Senado, para analista do Senado e passou. Para você ver. O primeiro concurso que ela passou e foi chamada foi o Senado Federal. Fantástico, né? Você resistiria 7 anos estudando sem passar em nada? Né? Pensa só. Né? Pensa só. E aí, assim, eu já conhecia, né, a minha atual esposa, e a minha esposa que bateu na minha tecla, falou assim, Fábio, saiu o edital do Senado. Eu há mais de 10 anos sem estudar para concurso. Né, dá uma olhada, saiu o projeto básico. Na verdade não tinha nem saído do edital, saiu o projeto básico. Dá uma olhada nos cargos. Tem algum cargo lá de consultor que é para você. E aí eu, beleza, olhei o edital. E realmente tinha, né? Tinha um cargo de consultor de política econômica e finanças públicas, que era assim, as matérias específicas eram as disciplinas que eu dava aula, mais algumas coisas que eu trabalhava no Tesouro, entendeu? Mas o edital inteiro da específica era um edital fechado para mim, praticamente. Quase não tinha tópico ali que eu não sabia, entendeu? E aí eu pensei, pô, a específica está garantida. Eu preciso estudar as matérias básicas. Faz 10 anos que eu não estudo constitucional, administrativo, português, tal, aquela coisa toda. E é um concurso muito difícil, né? São 5 discursivas, né? São 5 redações. E olha eu com redação, né? Aquela coisa. E aí o que aconteceu, né? Na época, a gente preparando o casamento e tal, uma correria, enfim. Nos casamos, 24 de setembro de 2022. Edital do Senado já tinha saído, eu já estava na praça. A gente não teve lua de mel, não teve nada. Eu peguei a minha licença do casamento, né? Que você tem uns dias ali de casamento. Tirei um mês de férias ali, dei uma intercalada, dei um gás nos trabalhos ali para ficar livre um tempo e tal. Dei meu jeito. Fiquei em casa enfurnado, eu e a minha esposa, a gente estudando o dia inteiro, o dia inteiro. Aqui, esse escritório aqui é no andar de baixo, e a minha esposa tem um lugarzinho dela lá em cima, no andar de cima. A gente passava o dia inteiro estudando, a gente se comunicava pelo WhatsApp. Mandava um WhatsApp, falava, vamos almoçar, vamos jantar, tal. E era isso, entendeu? Eu passei 2 meses e pouco trancado em casa, sem fazer mais nada além de estudar. Loucura, 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 estudando como se não houvesse amanhã todos esses tópicos, entendeu? E, de novo, deu certo, graças a Deus. Eu, né, depois de muita emoção também, porque as notas ficaram muito perto, né? Eu fui classificado em primeiro lugar nesse concurso. E aí mudei pro Senado. E a motivação que eu tive foi porque eu comecei a trabalhar com consultoria lá atrás, com consultoria privada. E vários dos caras que trabalhavam comigo são consultores do Senado. E foi algo que me motivou, eu queria ser colega de trabalho deles. E entrei na consultoria. Para você ver como é que as coisas vão se desenhando, né? Se eu tivesse, por exemplo, só permanecido no Tesouro, ou só permanecido dando aula, eu talvez nem ficasse sabendo desse concurso, ou nem me motivasse para estudar, entendeu? E hoje eu estou de consultor do Senado, da minha área de política econômica e finanças públicas. Lá atrás, sequer eu teria estudado economia. As coisas vão andando e vão acontecendo, né? Desde que você faça o máximo, dê o seu melhor,
entendeu? E aí, assim, eu até anotei aqui, né? Como que eu me tornei professor, né? Eu acho que teve lá no começo, né? Como eu virei professor de matemática. E teve como eu virei professor de concurso, né? São histórias diferentes, histórias legais, as duas são legais, né? E aí, eu até anotei uma outra pergunta aqui, né? No meu roteiro, que eu ia falar, mas virou um bate-papo, né? Virou um bate-papo aqui. Eu até quero ver aqui como é que tá o tempo. O que me motiva atualmente para continuar a minha jornada na educação? Eu acho que assim, né? Aí a vida cresceu e foi aí mais de uma década trabalhando manhã, tarde e noite, trabalhando final de semana, tirando férias para dar aula, certo? Muitas e muitas vezes eu tirei férias para dar aula, para viajar para dar aula e tudo mais. Vou falar para vocês, mais da metade dos meus períodos de férias até hoje eu tirei para trabalhar, entendeu? Mas era isso, era sistematicamente eu tirando ali um outro salário por mês, né? Com muita relação, com muito trabalho, né? Tendo muito menos lazer do que pessoas da minha idade, né? Curtindo menos, namorando menos, tal, enfim. Mas foi algo que eu consegui montar um pé de meia para mim ali. Eu consegui comprar minha casa, essa casa que eu comprei à vista, certo? Com o dinheiro que eu comprei, que eu juntei, né? Eu não sou uma pessoa rica hoje, porque, né, juntar patrimônio é uma coisa que demora muito tempo. Quando você começa do zero, pô, né? E eu tive a oportunidade de fazer umas coisas maravilhosas. Por exemplo, recentemente a minha avó, ela me ligou pedindo cartão de crédito emprestado para pagar o tratamento de dente dela, né? E aí eu falei, não, beleza, bora. Mas eu não me esqueci daqueles R$ 3.000 que ela me deu lá atrás. E aí eu falei pra minha avó, era um tratamento bem caro, né? Eu tava com pouca grana na época, mas eu falei pra ela, vó, eu vou pagar R$ 7.000 do seu tratamento. Eu fiz o cálculo, era o dinheiro atualizado, né? Que ela tinha me dado dos 3.000. Eu tô te pagando de volta aqueles 3.000 que você me deu. Como é bom, né? Você ter essa oportunidade de honrar as pessoas que você tá junto, né? Você, muitas vezes, você tá sendo ajudado por alguém aí que tá, pô, semeando na tua vida, que tá, pô, te dando uma moral, te dando uma força, entendeu? Se você não tem força para fazer por você, faz por ela. Faz por ela. Entendeu? Imagina o dia que você vai presentear essa pessoa, que você vai pagar de volta. Né? Que você vai pagar de volta com juros, você vai entregar algo a mais para essa pessoa. Porque ela te ajudou. Que coisa gostosa, né? Que coisa boa. Né? Ou então você pensa assim, ó, pensa assim que você pode ajudar outras pessoas, cara. Nessa trajetória aí, se eu fosse contar aqui o tanto de gente que eu já ajudei, que eu já dei curso de graça, que eu já dei uma moral aí pra transformar a vida de pessoas de uma situação mais carente do que a que eu tive. Entendeu? Graças a Deus eu tive essa oportunidade também. Tive a oportunidade tanto de ajudar alunos quanto de ajudar professores. E depois eu me tornei coordenador de carreiras fiscais no curso presencial aqui em Brasília, grande. Né? Aquele mesmo que eu ganhei a bolsa lá. Né? E também foi uma felicidade, uma alegria enorme ser coordenador, porque eu pude dar oportunidade para outros professores também. Né? Então é algo que é muito gratificante. De verdade. Né? E aí eu botei uma pergunta aqui do que me motiva atualmente para continuar nessa jornada da educação. Eu acho que o que mais me motiva é ver depoimentos de pessoas que passaram, de pessoas que transformaram a vida delas. É ver depoimentos de pessoas que às vezes falam assim, Fábio, eu não gostava de economia e passei a gostar. Eu, eu não pensei que eu ia curtir economia. Eu vou fazer graduação em economia por sua causa. Né? Eu já vi vários relatos desse, é algo que, pô, me dá uma alegria enorme, assim, ver essa galera passando, né? Gente que tem uma trajetória aí difícil. Eu vou falar pra vocês, é uma alegria maior do que a alegria que eu mesmo senti nos concursos que eu passei. De verdade, eu acho que isso é uma motivação legal, sabe? Ser um agente de transformação na vida, tanto de alunos quanto de professores, colegas. Né? Isso é uma motivação enorme. Eu também coloquei aqui quais foram as maiores dificuldades quando eu era concurseiro. Eu acho que português era uma dificuldade, redação era uma dificuldade grande que eu tinha. E eu tinha dificuldade também, eu sempre fui um cara meio desfocado. Assim, eu sempre tive dificuldade de permanecer lendo as coisas. Então eu gostava de videoaula porque eu não tinha muito foco para ler durante um período prolongado, sabe? Eu ficava me distraindo. Isso sempre foi uma dificuldade para mim também. Que mais? Eu tinha dificuldade em administração pública também, porque era muito subjetiva as questões, e eu com essa cabeça de exata, sabe? Também era difícil para mim. Eu tinha várias dificuldades, várias mesmo.
que eu fui melhorando ao longo do tempo. Né? E aí, assim, também anotei aqui qual conselho que eu daria para os meus alunos que almejam aprovação. O conselho que eu dou é esse, cara. Dê o seu máximo. Entrega tudo que você tem, sempre. Sempre. Tá? Não estuda de concurso para concurso mais ou menos. Ah, vou estudar para ver. Vou pegar um curso só de iniciante, só para começar, vou botar só o pezinho ali. Não, não. Escolhe um edital, estuda para valer, desde o começo. Para valer, mesmo, de verdade. Dá tudo que você tem. Ah, Fábio, fiquei longe. Não importa. Você cresceu pra caramba no período que você deu tudo. Entendeu? Eu também acredito muito no poder da concentração. Concentração do futebol. Sabe, você fica concentrado, você fica enfurnado em casa ali só pensando nisso. Eu acho importantíssimo. Importantíssimo. Principalmente perto da prova, último mês, última semana. É ali, ó. Dedicado. Entendeu? Dedicado. E aí, olha só que curioso, né? Lá em 2013, quando eu fiz a CGU, né? O João, meu colega lá do Colégio Militar, né? Ele fez, mais ou menos na época ali, o concurso do Senado também, para analista. E ele passou para analista administrativo. Foi chamado depois da CGU, alguns anos depois. Eu já estava no Tesouro, aí ele foi chamado no Senado nessa época. E aí agora, né, ano passado eu passei para consultor, nós voltamos a ser colegas de trabalho de novo, né, no mesmo órgão. Tínhamos sido colegas de escola, de colégio, depois viramos, né, colegas de CGU e viramos colega de Senado. E agora somos os sócios da Passaraí, né? Muito legal, né, essa conexão que se mantém ao longo das décadas aí. E, pô, é um cara muito querido, muito especial e uma inspiração para mim, com certeza uma inspiração, né? Mas assim, tem aqui, né, o que é, eu acho que necessário para ser aprovado é muita força de vontade, muita disposição, tá? E você ter garra e não parar. Eu acho que é isso. Você pode vir com um background horrível, assim, não saber nada. Já vi gente que não sabia nada. Persistiu, persistiu, persistiu e passou. Vai ser do dia para noite? Claro que não. Mas vai dar certo, tá? E aí, assim, mais recentemente, sigo dando aula, né? Dou menos aula do que antigamente, né? Sigo com os meus trabalhos de consultoria e tal. Mas assim, eu comecei a discutir com o João, né? A gente começou a falar sobre essa questão da inteligência artificial, que é algo muito importante, né? Porque veio para ficar e a gente precisa usar o mais rápido possível para ajudar a gente, né? Porque é isso, eu acho que a inteligência artificial ela não vai substituir o humano, mas ela vai, assim, o humano com inteligência artificial vai ser muito melhor do que o humano sem inteligência artificial, entende? E aí a gente pensando, né, falando, pô, o que a gente pode fazer, né, para aliar isso, né, esse background que eu tenho de muitos anos aí, né, nessa labuta, seguindo e vendo, e aí veio essa ideia da Passaraí, né, você que é da minha plataforma, que não conhece, né, depois vai no meu Instagram aí, dá uma olhada, né, a Passaraí é uma iniciativa fantástica, né, que aí eu e o João nos juntamos, ele depois se especializou em TI, se tornou um arquiteto de TI aí, monstro, um cara sinistro mesmo na TI, manda super bem. E a gente juntou forças aí para fazer esse projeto da Passaraí, né? Que é o que? Basicamente a gente pode trazer uma educação de muita qualidade, acessível, na palma da mão. Você consegue estudar dentro do ônibus, você consegue estudar em qualquer lugar, né? Assim como as pessoas conversam no WhatsApp entre si para falar besteira, né? Dá para você estudar, dá para você conversar com essa inteligência artificial e fazer estudo, fazer exercício, fazer planejamento de estudo e tal, tirar dúvida a qualquer hora, né? E é uma coisa que assim, tem um custo muito mais baixo do que você ter um professor disponível, entende? E isso eu acho que é uma democratização final do estudo, né? Porque a gente pode usar a inteligência artificial ali para cobrir os buracos da nossa preparação, para tirar dúvida, para fazer um texto, para, poxa, ajudar a fazer um simulado, alguma coisa, por que não, né? Por que não? A Passaraí serve para tudo isso, entende? E eu acho que veio para ficar essa lógica da pessoa usar a inteligência artificial a favor, né? Não pense que a inteligência artificial veio só para substituir o teu emprego, ela veio para você garantir o teu emprego também, entende? Essa que é a lógica que eu quero trazer também, tá? E aí, veio aqui
Outras perguntas que eu anotei aqui, né? Quais foram as estratégias que eu usei, né? Eu acho que isso aqui é interessante também, sempre tem muita gente que pergunta. Como eu era muito desfocado para ler, eu usava videoaula acelerada. Hoje é muito moda, né? O pessoal faz isso, mas na época eu não conhecia ninguém que acelerava videoaula. Eu já assistia acelerado, sabe? Era uma coisa que me prendia a atenção e eu assistia e anotava pouco, quase nada na época. E depois eu refinei esse conhecimento aí, né? Quando eu comecei a fazer os meus próprios esquemas de quadro para concurso, eu comecei a fazer isso também no meu próprio caderno, tá? Estudando as matérias. Eu anoto palavras-chave, faço setinhas, conexões e tal. Eu acho que essa questão do mapa mental é muito interessante, tá? É muito interessante. Eu acho que ajuda muito, né? Se assistiu o vídeo acelerado, viu algum conceito importante, pausa, anota. Tá? Eu acho que esse ritmo de você assistir e pausar é legal, tá? Mas eu não acredito em fórmula pronta. Eu acredito que cada pessoa tem que testar o que ela se identifica mais, o que ela gosta mais e o que ela consegue reter mais a informação. Tem pessoas que não estão bem com vídeo, se dão bem com PDF. Tem pessoas que gostam de escrever, gostam de grifar, gostam de desenhar, gostam de fazer tudo. Gostam de flashcard, sei lá, de várias outras estratégias. Eu não sou adepto de uma, não acho que uma delas é o santo graal, é uma coisa definitiva. Não. Você tem que testar e ver o que é melhor para você. Como eu era uma pessoa habituada a estudar, sempre fui nerd, sempre fui um dos melhores alunos da turma, eu já tinha um certo autoconhecimento do que funcionava melhor para mim mesmo. Tá? Mas isso é importantíssimo que você desenvolva na sua vida, tá? O seu próprio autoconhecimento, tá? E aí, assim, eu vejo que hoje, né, eu até botei uma pergunta aqui do principal desafio que os alunos identificam hoje, né? Eu acho que o, o principal, né, desafio que os alunos têm hoje, na minha época, que eu comecei a estudar lá atrás, lá em 2008, o desafio era você encontrar materiais para concurso. Hoje não, hoje os materiais são abundantes, tem para todo lado aí. Mas o desafio hoje é você ter foco, é você ter disciplina, ter constância e confiar em alguma solução específica que te traga o melhor da forma mais fácil. Por quê? Porque tem muitos materiais, mas que você vai tomar um tempo enorme estudando um bocado de coisa que às vezes não cai, que às vezes não é focada, entendeu? E como todo mundo tem acesso aos materiais, né, a qualidade média do aluno que presta o concurso subiu, claro, né, o desempenho do pessoal da concorrência subiu. Então não dá para se escorar em materiais ruins ou estudar mais ou menos, porque a concorrência está muito forte. Né? O número de vagas diminuiu também, né? Não é mais aqueles concursos enormes, né, que tinha antigamente. Então tudo isso é muito importante. Beleza? E aí, gente, assim, hoje eu digo para você que eu sou realizado com o que eu faço. Eu sou muito feliz na consultoria do Senado. Faço um trabalho relevante, um trabalho que me motiva a fazer, entendeu? Tenho as minhas consultorias privadas e tal. E digo para você também que eu estou mudando não só a minha vida, mas eu estou mudando a história da minha família, né? Porque hoje, olha, eu tive o prazer de ajudar a comprar o apartamento que a minha mãe mora, o apartamento que o meu pai mora. Eu tive o prazer de ajudar a comprar a loja que a minha mãe tem, certo? Então, assim, eu comprei a minha casa, tal. Eu e a minha esposa agora estamos juntando para mudar para uma casa melhor, para ter uma casa espaçosa para a gente criar os nossos filhos. Nosso segundo filho vai nascer agora. Então, gente, eu acho assim que o sucesso ele não tem atalho. É muito duro. É duro trabalhar 12 horas por dia? É. É duro tirar férias para trabalhar? É. É duro você ver seus amigos saindo, indo pra balada, indo pra festa e tudo mais, e você não poder ir? É duro. Eu passei por isso 1000 vezes na minha vida. Mas a recompensa vem. Se você segue focado e segue acreditando que você tá buscando algo melhor, vai dar certo pra você também. Entendeu? E aí eu queria compartilhar isso pra você ver o seguinte, que eu tive muitos percalços na minha vida. Tive muitas derrotas. Mas foram exatamente elas que me trouxeram aqui, conversando com você agora. Certo? E o fato de eu ter a minha plataforma aqui também foi outra derrota que eu tive. Eu trabalhava num curso grande, online, e eu tentei várias coisas lá, várias iniciativas. Né? Eu tive várias ideias, e ideias boas mesmo, de verdade. E nada foi pra frente.
né? E aí, de novo, né? A gente às vezes pensa em parar, pensa em desistir, pensa em não dar aula mais. Eu confesso para vocês que eu pensei em alguns momentos, só em focar em consultoria e esquecer a aula, né? Mas eu vejo de novo que eu sou muito fraco ainda nessa questão de ter fé, né? Porque às vezes as coisas não acontecem e é aquela mensagem lá de trás que eu falei pra você. Deus dá uma mensagem assim, ó, você tem a capacidade, você podia estar aí, você podia ter crescido aí, mas não é aí que eu te quero, entende? Porque foi só eu sair do curso, acabou meu contrato, eu falei, não, não quero mais e tal, tava até pensando em parar de dar aula. E aí veio essa oportunidade de fazer a minha própria plataforma, de lançar a Passaraí e tal, e aí eu tô crescendo por conta própria. E esse crescimento por conta própria, poxa, eu tô gravando da minha casa, meu filho tá aqui do lado, ó. Eu consigo botar ele para dormir, dar banho nele e tal, ter mais contato com a minha família, muito mais do que eu tinha antes, que eu tinha que sair para dar aula em estúdio, entendeu? Então assim, tem muita coisa que a gente nem imagina, mas que lá na frente vai ser melhor para nós, entendeu? Essa que é a ideia. Então assim, às vezes a gente tem muito pouca fé, né? E isso parece até, né? Tem gente que não gosta, né? Parece que papo de igreja, né? Papo de religioso. Não, não é, gente. Não é. De verdade. Ainda que você seja ateu, confia que as coisas vão acontecer, porque a sua vontade molda o universo. De verdade. Tá bom? E aí, por enquanto, essa mensagem que eu quero passar, eu queria que isso fosse um bate-papo, tá? Aqui você tá vendo o Fábio real, aqui eu não tô, né? Às vezes o pessoal fala até que eu pareço mais sério e tal, eu não sou tão cheio de mensagens prontas, né? Como eu sou em aula. Não é porque você está conversando com o Fábio Real aqui, aquele menino nerd que lá de trás era bem tímido, né? Claro que eu melhorei muito nesse sentido, mas é só para você ver, né? Eu queria que você tivesse um pouco de contato e soubesse que eu tenho minhas limitações, eu tenho minhas derrotas, todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas se você persistir, você consegue chegar lá. Tá bom? Então eu fico por aqui. Depois eu acho que eu até puxo novos papos e a gente segue conversando, tá bom? Mas se você parou aqui, você estava desmotivado, fique bem, fique tranquilo. Vai dar certo pra você também, tá bom? Tô na torcida por você e você é bem mais forte do que você pensa. Tá legal? Um grande abraço e até a próxima.